Olá, boa noite. Agora são 9h02, 21h02. Está no ar o Ponto de Conexão. Eu sou Irineu Guarnier Filho e hoje vamos falar sobre a alta nos preços dos alimentos e os impactos da inflação, de um modo geral, na nossa vida. A inflação voltou a pesar e, mais uma vez, no lugar mais sensível para a população, o prato do brasileiro. Dados recentes mostram uma aceleração significativa nos preços dos alimentos, que passaram de uma alta moderada para um aumento muito mais expressivo em apenas um mês, pressionando o custo de vida e reacendendo um alerta que nunca esteve completamente apagado. Mas o que está por trás deste movimento? Fatores climáticos, oscilações no mercado internacional, a geopolítica mundial, custos de produção ou falhas na política econômica? A verdade é que, enquanto os números sobem, o poder de compra diminui, especialmente entre as famílias de renda mais baixa, que sentem primeiro e com mais intensidade o impacto da inflação. Diante deste cenário, o debate é urgente. Como conter a alta dos alimentos? Há medidas eficazes no curto prazo? E, olhando mais à frente, como garantir estabilidade de preços sem comprometer o crescimento econômico em um cenário econômico mundial pressionado pela guerra no Oriente Médio e a alta expressiva nos preços do petróleo? É sobre isso que vamos conversar no Ponto de Conexão de hoje. Sobre a reaceleração da inflação, estão comigo ao vivo aqui no estúdio esta noite, André Contri, que é economista da Divisão de Estudos Econômicos e Tributários da Receita Estadual do Rio Grande do Sul. André, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa noite, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar. Muito bem, também está conosco a Daniela Sandi, que é técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Daniela, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso programa. Boa noite, Irineu, eu também agradeço o convite e gostaria de saudar aqui também os nossos colegas, o André, o Gustavo e o Rodrigo. Muito bem. Conosco aqui o Rodrigo Reis, que também já esteve aqui no programa, gerente de supermercado, está conosco aqui, ele que é da linha de frente aí de onde a inflação se manifesta com mais percepção por parte da sociedade. Rodrigo, boa noite, seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Irineu, boa noite aos colegas de bancada aqui, para discutir esse assunto tão importante, boa noite a todos os telespectadores aí, vai ser um assunto bem dinâmico aí, acho que importante para toda a população. E completa a nossa mesa aqui desta noite, Gustavo Moraes, que é economista, professor. Professor Gustavo, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. O professor Gustavo já é praticamente nosso colega aqui de bancada, Obrigado, o nosso excelente analista econômico. Obrigado pela confiança, uma saudação a todos os telenautas e telespectadores e uma saudação aqui aos colegas de bancada. Esse assunto realmente merece a nossa atenção, nesse trimestre. Se havia uma tendência ao longo do ano, parece que essa tendência está sendo revertida. Sim, muito bem. Vamos conversar então sobre isso. Professor, eu já vou começar lhe perguntando o seguinte, nós temos aí guerra, pressionando aí preço de petróleo, fertilizantes, uma série de coisas, clima, previsão aí de um super El Niño vindo aí, já tivemos problemas com o clima na última safra e temos alguns problemas de política econômica no Brasil. O que está causando mais, o que está pressionando mais a inflação nesse momento? Qual desses fatores ou todos juntos estão causando essa situação? Irineu, por ordem de importância decrescente, o aspecto mais importante, sem dúvida nenhuma, é a guerra, essa alteração abrupta do cenário econômico mundial no mês de março, iniciam-se os combates no Oriente Médio em 28 de fevereiro, e sem dúvida nenhuma esse é o principal fator que faz com que os agentes econômicos reajam, tentem se defender aumentando os seus preços, procurando corrigir os seus preços, e isso determina em grande medida a
atual tendência da inflação brasileira. Falava-se aí até na abertura, né? O mês de março apresentou uma nova aceleração, um novo comportamento da inflação. Um mês não faz tendência definitiva, né? A gente precisa aguardar novos meses, a consolidação de uma tendência ao longo de vários meses, mas sem dúvida nenhuma o fator gritante aqui é os combates no Oriente Médio, que alterou a expectativa de combustível. Alterando a expectativa de combustível, eu sempre gosto de mencionar, né? Usando ou não usando em excesso, né, você vai sempre se guiar por 3 preços. Preço dos combustíveis, gasolina e gás de cozinha, preço da energia, né, a luz residencial, né, e aquilo que é, né, possivelmente um dos preços guias também da nossa economia, que são o preço dos alimentos. Então, na medida em que esses preços sobem, usando ou não utilizando esses recursos, você acaba criando uma expectativa para todo o resto da economia. E são sinalizadores, são balizadores de preços para toda a economia. O mês de março altera isso. Nós estivemos aqui, né, Irineu, só lembrando o nosso telespectador, algumas semanas atrás, 3 semanas atrás, e foi na noite que o Inter ganhou do Santos, inclusive, uma noite fatídica e sombria, mas nós dizíamos naquela noite que a guerra não poderia durar mais de 2 ou 3 semanas pelos seus custos econômicos. Era a expectativa, né, inicial. De fato, a guerra não se provou útil do ponto de vista econômico por muito mais tempo que isso. Em 3 semanas nós tivemos, então, o cessar-fogo. Cessar-fogo provisório, provisório, muito frágil, mas ainda precário, assim, né, Irineu, mas deu uma arrefecida. Que tente um cessar-fogo tente acalmar o mercado. Essa é a intencionalidade por trás desse Hoje momento. até o dólar caiu, né? Isso, e aí eu acho que tem esse fator, né, que eu acho que merece o nosso comentário, mais do que política econômica nesse momento, ou mais do que o clima, que ainda vai se materializar ou não ao longo do ano. O dólar, ele tem pressionado, né? O dólar tem se desvalorizado em todos os mercados mundiais, o real tem sido um principal beneficiário disso, e a gente entende que o câmbio é sim um fator determinante de médio e longo prazo para a inflação. Né? Primeiro reboteia nos preços de matérias-primas, por mais que os combustíveis subam, a cotação do real, o real se fortalecendo, a cotação do real se fortalecendo, isso contribui para amenizar esses impactos. Então, ainda que nesse primeiro momento os agentes econômicos reajam, né, reajustando seus preços, no médio e longo prazo, quem sabe, valorização do real pode fazer com que, então, haja um comportamento um pouco mais ameno para a inflação ao longo de 2026. Por fim, né, Irineu, destacar que hoje, né, o dólar chegou a R$ 5,00, desceu a 4,98, a gente entende que tem um suporte mais ou menos nessas cotações. Foi a primeira vez em muitos meses que ele baixou de R$ 5,00. 4 anos, né? 4 anos. Então, a gente tem aqui, quem sabe, né, um momento ímpar, né, e mantendo-se essa tendência de valorização, possivelmente isso representará um alívio nos próximos meses para a inflação no Brasil. Só para a gente dar alguns números aqui, em fevereiro a gente falou que os preços já estavam aumentando, o preço dos alimentos. Vamos começar falando dos alimentos, depois a gente abre um pouco para outras questões. 0,26% em fevereiro e em março nós tivemos 1,56%. Então foi um aumento bem significativo. Um dos principais termômetros da inflação, pelo menos para a gente, para a população em geral, é o supermercado. A gente vai lá todo dia fazer compra e vê os preços subindo, eventualmente caindo, mas geralmente mais subindo do que caindo. E aí tivemos aí, né, Rodrigo, uma alta significativa aí de alguns produtos. Tomate, por exemplo, subiu 20,31%, cebola subiu 17,25%, a batata inglesa 12,17%. E algumas quedas também, mas assim, pouco significativas. Tivemos uma pequena queda no café e a maçã, que registrou uma queda aí de 5,79%. Como é que o supermercado está precisando precificar no momento os alimentos com toda essa incerteza que existe no cenário mundial? O cenário atual da economia, ela é interessante porque tem, de um lado, né, como a gente sabe, os comerciantes que precisam fazer, além de vender, precisam ter lucro, e do outro lado a população que também quer comprar o alimento. Então, a rede de supermercados que eu trabalho, ela tem trabalhado nessa questão com ofertas, que é o que ela pode fazer para trazer esse público para dentro. Sim. E esse público ele já vem com uma tendência de trocar, Irineu. Ele troca, de repente, a marca, ele troca diminuindo um pouco o consumo, ao invés de comprar em grande quantidade, ele compra em menor quantidade. E dentro da rede que eu trabalho, a gente também tem o atacado,
que acaba conseguindo ter um preço melhor, né, em alguns produtos, principalmente de cesta básica, que é Esse atacado que vende ao grande público, o chamado atacarejo, é esse? Isso, atacarejo, exatamente isso. Então, o comércio, de uma forma geral, precisa se reinventar a todo momento nesse sentido, baixando a margem, principalmente nessa questão de oferta. A rede que eu trabalho, ela faz tabloides, né, eventuais de ofertas e vai sempre mudando. Mas a gente percebe que o cliente está atento a isso e ele faz o que a gente chama de cross. Ele vai migrando de loja para loja e também de marca. Às vezes ele acaba desistindo de usar essa marca que é mais comum no dia a dia dele para experimentar uma outra por razão do preço. Sim. Mas é interessante que nós estávamos conversando um pouquinho antes aqui, né, de começar, que mesmo estando o mercado com essa intenção de subir preços e tá tendo esses índices assim, não cessa o consumo. O consumidor, ele precisa se abastecer e ele vai. Na alimentação. Na verdade, tem essa questão de fazer uma ginástica um pouco maior, Sim. de migrar de loja para loja, aproveitando principalmente ofertas, né? É o que o povo faz lá no dia a dia e eles costumam conversar com a gente ali na frente, né, e dizer dessas dificuldades que eles têm, principalmente ressaltando essas questões. O tomate eu pagava tanto, hoje está impossível. Só que mesmo assim o comércio também ele vai se adaptando. A gente tem várias opções de tomate e acaba tendo um tomate que cabe no orçamento da dona de casa. Exatamente. A gente migra ali de um tomate longa-vida para um tomate rasteiro. Sim. Então a gente vai também conseguindo trazer para ele outras opções, né? Que produtos, Rodrigo, tiveram, assim, digamos, maior perda de consumo nos últimos tempos? Que o consumidor se afastou mais? Que tipo de produto, digamos, o consumidor teve que abrir mão? Olha, na verdade, existe essa diminuição, não necessariamente abrir mão. Não abre mão. Mas a gente percebe assim... Compra menos queijo, menos iogurte. Exatamente. E principalmente aquilo que a gente acha que é supérfluo, vamos pensar assim, ele já não compra aquela marca mais cara. Sim, ele vai lá e compra uma marca um pouco menor. A gente vê muito isso no café, né? Exatamente. Troca um café bom, de qualidade, melhor. Antigamente a gente tinha poucas opções Gourmet. de café no mercado, exatamente. Hoje a gente tem uma vasta questão de marcas, muitas marcas, e o consumidor ele vai pegando para experimentar. Às vezes ele volta, né? Porque a gente consegue também, comprando em grande quantidade, colocar um preço mais barato para o consumidor, mas... Só aquelas ofertas, leve 3, pague 2. Exatamente, exatamente. O comércio aposta bastante nisso e o cliente ele faz isso, ele leva para experimentar. Se ele gosta, ele volta no mês que vem e compra, ao invés de comprar um da marca que ele sempre costumava comprar, ele compra 2 desse outro mais barato, mas tem muita gente que não abre mão de certos itens. Vamos pensar assim, uma coisa que as pessoas não abrem mão é o leite, e o leite a gente consegue ter uma boa variação de preço, consegue fazer bastante oferta. O leite já teve perto de R$5 aí, a gente consegue ter ele às vezes a R$13,49, R$13,99, que acaba levando o consumidor lá para dentro do supermercado, e esse cliente ele não vai só para pegar o leite, ele vai lá e vai aproveitar justamente essas ofertas. Claro. Por isso que é tão importante essa questão de fazer oferta, divulgar isso para esse cliente que está mais antenado conseguir encontrar a tua loja e a tua oferta lá para trazer ele para dentro do mercado. E só para não parecer alarmista, né, Irineu, os Sim. produtos que você citou, por exemplo, o tomate, 20%, eles enfrentam dificuldades pela época do ano. Também tem aquela coisa da sazonalidade. Em todos né? os verões a gente enfrenta essa tendência de preço do tomate, e isso se reverte no inverno, no outono, né, na primavera. Não por acaso o tomate está sempre entre os vilões aí da inflação. Sobre o café, né, que teve uma pequena queda e é um dos produtos em que a pessoa muda rapidamente de marca para uma marca inferior, a gente tem notado, e eu tenho observado isso onde vou, assim, que o café que estão servindo em quase todos os lugares está mais aguado, viu? Eu acho que o pessoal está diluindo mais, botando mais água. Daniela, nós temos aí uma previsão do mercado para esse ano de 4,7% de inflação, seria do IPCA, né? Seria uma projeção ainda razoavelmente otimista. Já fica acima da média, né? Que seria 4,5%, né? Tem aí aquela questão do intervalo de tolerância, de um ponto percentual e meio para mais ou para baixo, mas já estamos estourando a meta, né? Então, provavelmente, vamos encarar uma inflação alta esse ano. É isso?
Na verdade, assim, o Diese, ele acompanha mensalmente, né, o preço da cesta básica em Porto Alegre e mais 26 capitais. E a gente teve uma aceleração agora no mês de março, mas assim, né, ainda a gente não pode, como mesmo o Gustavo falou, né, é um mês pontual e claro que são vários fatores determinantes, né, para o aumento dos preços, seja pelo lado da oferta ou pela demanda. Mas o que a gente, na nossa visão, assim, tem muita questão da sazonalidade nesse primeiro momento, né? Não dá para dizer ainda que os combustíveis foram determinantes nesse mês. Não. Né? Porque quando a gente olha, né, com... Mas eles tiveram uma alta. com mais cuidado ali os preços da cesta básica, os que mais subiram foram os produtos in natura, né? Como o Rodrigo e o Gustavo estavam falando. Tem muito da questão da sazonalidade, do clima, né? São produtos mais sensíveis, né, ao clima, então acaba afetando a oferta e ciclos de produção mais curto, o fim da colheita de verão. Então, tudo isso acaba influenciando. A gente teria que acompanhar agora os próximos meses, né, para saber, né, o desfecho disso, né? Mas também tem muito, assim, da profecia autorrealizável, né? Se cria toda uma expectativa, tem muita especulação. Claro, né, como o Gustavo bem colocou, né, nós temos 3 pilares centrais ali na inflação, que é a questão da energia, combustível e alimentação, né, isso é um núcleo forte ali. E a gente sabe que o combustível ele tem um efeito dominó, né, para toda a economia, não só na produção, mas na questão do transporte. Principalmente porque o nosso principal modal é o rodoviário. É o rodoviário, né? Mas a inflação ela está relativamente baixa, né? Ela está o INPC está menos de 4% nos 12 meses, né? O IPCA 4,04%. Então a gente teria que acompanhar os próximos meses aí para ver como é que vai ser esse desfecho, porque vários fatores, né, afetando para cima ou para baixo, né? Mas tem toda essa preocupação, né? Porque fica tudo muito vulnerável e tem muita também especulação. Mas também a nossa visão é que o governo, de alguma forma, está atento a isso, né? E fazendo, usando os instrumentos possíveis, né? Para tentar mitigar esses fatores, né? Seja os fatores externos ou seja a questão interna, né? Com isenção, com redução de impostos. Então, ele está preocupado com isso, né? Não está deixando ao sabor do mercado, vamos dizer assim, né? Então, um pouco isso. Muito bem. André, a gente sabe que a Cefaz, a Secretaria da Fazenda, ela acompanha de perto essa questão dos preços e tal. E tivemos há pouco aí uma alta dos combustíveis, principalmente do diesel, né? Que foi o que mais impactou, porque é o que movimenta os caminhões, enfim, que transportam os produtos. E a gente viu um apelo do governo federal para que os estados abrissem mão do ICMS, para dar uma aliviada aí no preço do diesel, né? Como é que essa questão está sendo tratada aqui no estado? Dá para abrir mão disso? Esse recurso a gente sabe que é muito importante para o estado, né? ICMS é uma questão de vida ou morte, né? Dá para abrir mão nessa coisa, pelo menos em relação ao diesel importado? Como é que vocês estão tratando essa questão? Bem, então, sempre é uma questão muito delicada quando se trata de tributação de arrecadação, né? E de ICMS, que é um dos principais tributos do Estado. Renúncia, né? fiscal então, sempre é um palavrão, né? E além disso, então assim, a gente tem que sempre pensar em compensação, porque evidentemente que se fosse adotada uma medida dessa aqui no Estado, né, nós teríamos que pensar fazer ajustes pelo lado da despesa também, né? Porque algum comprometimento vai ter, claro, né, da arrecadação. Mas com relação a esse levantamento que nós temos de preço, realmente é um levantamento extremamente robusto e importante, só que nós temos um levantamento de preços dos alimentos, né? Então não inclui toda a gama de produtos que estão dentro do IPCA. Mas, por outro lado, esse levantamento que nós temos é feito através das notas fiscais em todo o estado do Rio Grande do Sul. Sim. Então, ele é até mais amplo do que o IPCA, que ocupa a região metropolitana. Né? E eu acho que uma coisa importante, né, indo meio que na linha da Daniela, né, o momento é de incerteza, né? Então, assim, o que exatamente vai acontecer, né? A gente está ainda observando até onde se vai essa guerra, né? O que a gente observa no preço dos alimentos, né,
E nós ali na Receita Estadual, nós temos acompanhamento dos preços diários. Ali no nosso site tem os preços diários. E vocês têm essa capilaridade toda, né? O Estado, a notinha fiscal lá de Quaraí entra Exatamente. No radar de vocês, né? Exatamente. E a gente conseguiu, com esse projeto, transformar isso num índice de preço, né? Muito confiável. É muito confiável. A gente faz diversos estudos comparativos, né, para ver a consistência dos números e tal, né? E a gente, então, o que a gente tem observado, né? Existe um diferencial muito grande dos preços. Então, acho que quando a gente fala de inflação, é importante sempre ter claro, existe um diferencial muito grande de variação dos preços, né? Então, por exemplo, assim, pegando aqui o nosso levantamento de todo o Estado. Vamos lá. Né? Então, assim, se a gente pegar nos últimos 12 meses, por exemplo, a gente tem pegar por subgrupos, por grupos, tá? Então a gente tem lá os açúcares, doce e produtos de confeitaria. Teve uma inflação de 7,78%. Não? Se a gente pegar carnes, 6,06%. Aí a gente tem outros, mas se a gente pegar, por exemplo, frutas, a gente teve uma deflação de 10,72%. Né? Cereais e leguminosas, uma queda de 28% em 12 meses. Né? Sempre o período é sempre 12 meses. Sempre tem os dados aqui que eu posto, tem no ano, a gente divulga no ano. O que subiu mais então? Foram as carnes, então, os doces. As carnes, os doces, panificados, 5%. Né? Mas antes foi citado aqui o leite, né? Os laticínios, a gente tem uma queda de 10%. Talvez pela mudança na estrutura de consumo, enfim, né? Mas tem uma queda de 10%. Então, a gente consegue observar isso, esse grande diferencial, e a gente consegue observar esse diferencial dentro dos Coredes. Porque a gente faz agrupamento dos Coredes. E a gente observa também um grande diferencial de variação dentro dos Coredes. Então, Vamos só explicar o que é o Cored? O Cored é uma regionalização adotada pelo Estado, agora está em transformação, mas enfim, que faz agrupamento por conselhos regionais de desenvolvimento, né? Dentro do Estado. E há diferenças entre os Coreds? Existem diferenças substanciais em termos de variação dos preços e em termos da cesta de alimentos também, né? Então, assim, a gente tem, por exemplo, é diferente da cesta básica, o levantamento que a gente tem dos preços, é diferente da cesta básica porque a gente faz um preço da cesta de alimentos, né? Então a gente observa que, por exemplo, o preço dessa cesta de alimentos na região no Cored das Hortênsias é R$307. E aí a gente tem o valor, né, de todos eles, todos os Coredes, mas só para comparar assim, por exemplo, a média do Rio Grande do Sul é R$287. Isso em março. Pegando o dado de março, né? E se a gente pega, por exemplo, o Jacuí Centro é 270. Então o nível de preços, que é diferente da variação, né? O nível de preço é muito diferente entre os Coredes. E a variação também é diferente entre os Coredes. Nem sempre o Cored que tem um nível de preço mais elevado. Então, por exemplo, quando a gente observou ali em janeiro e fevereiro, o litoral teve variação superior ao que mais teve. Sim. Então a gente consegue ter esse mapeamento. De público naquele momento, consumo maior. E agora, atualmente, a gente está fazendo também a inflação por faixa de renda. Isso é importante. Em cada Cored. Por faixa de renda em cada Cored. Por quê? Porque a gente sabe que, dependendo da faixa de renda, a estrutura de consumo é diferenciada. A inflação não impacta todas as camadas sociais igualmente, né? Não impacta todas. Por exemplo, nas camadas de baixa renda, o impacto dos alimentos é muito grande, né? É muito grande. Na classe A é pequeno, né? Não é significativo. E, inclusive, a gente observa isso aqui, pegando os dados
de março agora, de 2026, por exemplo, nós tivemos a média, nós estamos com uma deflação ainda. A gente não observou, a gente observou em março que parou de cair, né? Agora, como a gente tem os preços diários, a gente está ali todos os dias observando, ver se tem alguma tendência. Parece que tem uma tendência muito sutil dos alimentos subirem de preços agora em abril, né? Saberemos na virada do mês, né? Mas nos 12 meses, no acumulado 12 meses, nós ainda estamos, por exemplo, no estado com uma deflação de alimentos, tá? De 2,84. Mas se você pegar a camada da população que tem, por exemplo, menos de 2 salários mínimos, essa queda é de 3,85. Né? A camada da população de mais de 25 salários mínimos, daí a gente já observa que é uma deflação de 2,78. Então tem esse diferencial também que a gente observa. Claro. Né? Nesse momento, em termos de preço de alimentos, essa deflação está beneficiando mais as camadas com renda menor. Agora, essa guerra veio atrapalhar tudo, né? O que a gente percebe, assim, é uma espécie de expectativa generalizada em relação ao que vai acontecer nas próximas semanas, principalmente no Oriente Médio, e agora com esse agravante aí das previsões sobre um super El Niño aí já no segundo semestre desse ano, que vai trazer muita chuva ao Rio Grande do Sul e seca para o resto do Brasil, lá para o norte e nordeste, né? Então há um momento assim de expectativa, todo mundo olhando, procurando ver e adivinhar o que vai acontecer, né? Mas as perspectivas todas as perspectivas parecem um pouco preocupantes, né? Sem dúvida, e aí acho que é importante mencionar, né, que a gente tem um ano, 2026 é um ano em que a economia está se desacelerando em relação aos últimos anos. Sim. A economia está crescendo menos de 2%, ela ainda cresce, mas cresce menos do que nos anos anteriores, e esse é um fator que, de qualquer forma, teria contribuído para desacelerar os preços. Né? Uma menor demanda, uma demanda mais arrefecida. E, no entanto, né, o choque internacional, né, ele acaba acelerando a inflação. E aí tem, né, claro, para o nosso cidadão, um efeito, né, um segundo efeito, um efeito indireto, que é a resistência na queda de juros. Então, aqui, os juros que estavam sendo previstos muitas vezes para chegar a 12,5%, 12% até no final do ano, certamente isso está sob revisão. Né? Eu particularmente já estava na ponta mais pessimista dessas projeções, ainda mais agora, né? Então a gente espera queda no juros, sim, mas quedas nos juros bastante limitadas, aí chegando a 13,5%, 13%, se muito. Né? Então isso dificulta um cenário aí de recuperação da economia brasileira. Talvez isso já implique impactos no mercado de trabalho ao longo desse ano, sobretudo já no final do primeiro semestre, e talvez isso ligue um sinal de preocupação para todos nós no que diz respeito ao futuro da economia brasileira. A transmissão dos choques internacionais, a transmissão, vamos colocar, né, no português claro, a transmissão da confusão internacional para dentro da economia brasileira vai dificultar a queda nos juros e dificultando a queda nos juros, dificulta aí o processo de crescimento econômico brasileiro, que já não vinha, né, acenando para um bom 2026, ou pelo menos um 2026 mais desacelerado. A política de juros, a taxa Selic, digamos assim, o principal instrumento que o governo usa para tentar controlar, né, a inflação. Né? A gente sabe disso. Há uma previsão aí, a próxima reunião do Copom, dia 28 e 29 de abril, se não me engano. Perfeito. É isso, né? E a expectativa era de que continuasse caindo. Era para cair, estávamos em 15, caiu para 14,75, aí o 0,25, e a expectativa já era de que caísse meio, não caiu, né? Será que agora segue a política, o ciclo de baixa, ou vamos ter um cavalo de pau aí e a ideia é voltar a subir? No momento, eu acho que está mais tendendo a uma estabilidade, leves reduções de 0,25, com um cenário em que o Banco Central deve se acautelar. Talvez 14,5. 14,5, né? E aí é importante mencionar que o Banco Central tem esse contrato, um contrato chamado Metas de Inflação com a Sociedade, gostemos ou não, é o contrato que acaba regendo a política de juros, né, Irineu? E talvez, né, aqui colocando já um ponto de polêmica, talvez esse contrato esteja mal formulado.
talvez esteja mal formulado no nível em que está sendo adotado, né? Você mencionou, quando você dialogava com a Daniela, de 3% com intervalos de 1,5% para mais ou para menos. Talvez essa não seja a realidade de competição dos preços na estrutura brasileira, não apenas em alimentos, mas colocando combustíveis, colocando transportes, colocando educação, saúde, que são itens que encarecem o orçamento do brasileiro. E talvez, né, Irineu, talvez pudesse ser pensado uma nova meta, uma alteração dessa meta. Da meta. A gente sabe que em economias como a brasileira, onde impera, né, uma estrutura de câmbio na qual impactos internacionais são recebidos pelo câmbio, talvez fosse mais importante trabalhar com metas fiscais do que metas monetárias. Né? Então, quem sabe a política fiscal deveria dar a liberdade, né, sendo disciplinada, ela daria liberdade para que a política monetária operasse no sentido de queda, independentemente do nível de inflação, operasse no sentido de queda e promovesse, então, o crescimento econômico brasileiro, promovesse, né, a redução de juros e o crescimento econômico brasileiro. Talvez esse contrato precise ser revisto, não apenas nas suas metas, nos seus valores quantitativos de inflação, mas também, quem sabe, até na própria operação. Ao invés de ter uma meta para a inflação, quem sabe termos uma meta para o fiscal, o que proporcionaria, né, e nos termos técnicos, que a política monetária liderasse o crescimento econômico brasileiro. É preciso ter uma meta. A economia brasileira não tem a credibilidade que, por exemplo, uma economia americana tem, ou que um dólar tem, ou que um euro tem, e não pode operar sem meta, ou não pode operar sem, né, uma referência de política econômica. A nossa sugestão é que a referência seja a política fiscal, e não política monetária ou os índices inflacionários, que são, em parte, consequência também do exercício dessa política. Outro dia nós entrevistávamos aqui um economista do agronegócio e ele dizia o seguinte, mais ou menos o seguinte, que a alta dos alimentos não é a causa da inflação, ela é um efeito, uma consequência. A causa da inflação seria aquela que todo mundo sabe. O governo gasta mais do que arrecada e aí nós acabamos tendo inflação. Então os alimentos não seriam os vilões, né? Eles seriam uma tendência, como a febre, né? De qualquer forma, o problema é a doença, não a febre. De qualquer forma, a disciplina fiscal ela é apenas também um dos indicadores, não seria o único. Sim, né? Sim. A gente tem uma estrutura no Brasil, por exemplo, de ausência de competição na maior parte dos setores, sobretudo o setor de serviços. Pois é. Né? E isso também é uma causa importante para a inflação estrutural brasileira. Outra causa ainda é que nós temos contratos, especialmente contratos públicos, contratos de concessões públicas, nas quais a gente tem uma indexação. Né? A inflação do ano passado, a gente não tem capitalismo de risco no Brasil. Sim. Né? Se você presta serviço ao setor público, um pedágio, uma conta de luz, a inflação se repete todo ano. Praticamente você tem os seus custos garantidos. Então são elementos que precisam ser revistos, além, claro, também, né, de uma adoção de uma disciplina fiscal mais rígida. Mais rígida, né? Gastar menos. A Daniela falou, Rodrigo, na questão da profecia autorrealizável, que isso acontece com muita frequência, né? Todo mundo fala que os preços vão subir, que tem que subir, e eles acabam subindo. Como é que os mercados trabalham com isso? Eles acabam, às vezes, se antecipando e já subindo um pouco o preço porque acham que vai subir lá na frente. O mercado não faz isso porque perde clientes. Como é que funciona isso? Como é que é a questão da precificação? Queria que você explicasse um pouquinho melhor para nós, que eu não consigo entender até hoje. Então, dependendo do cenário que a gente vai falar e dependendo, claro, da estratégia do comércio, existe algumas diferenças. Se trabalha sempre com margem de lucro, vamos pensar assim. Sim, tem que ter a margem. Exatamente. O que a empresa faz, quanto maior ela compra em maior quantidade. Portanto, ela já consegue ter uma estrutura para oferecer um produto na ponta mais barato. Só que com esses cenários, quando a gente começa a falar desses cenários de catástrofe econômica e tal, existe uma busca muito maior por alimentos. Haja vista que ali naquela parte das enchentes, aqui no Rio Grande do Sul, o povo ia para o mercado e enchia o carrinho com muita coisa. Na pandemia também. Né? É uma métrica da economia que quando há ausência de produto, esse produto acaba ficando mais caro na gôndola. Então a gente tem um movimento para manter o produto, para ter o produto de se autorregulando, subir o preço. Existem algumas estratégias, como eu disse, o comércio ele trabalha com algumas margens de lucros para determinados setores dentro do mercado.
Mas na grande maioria das vezes, esses cenários eles projetam um lucro um pouco maior para o supermercado. Mesmo antes, antecipa, porque começa esse clamor, né, que a Daniela trouxe, de que vai faltar, de que vai subir, então ele corre para colocar na sua despensa um pouco mais de alimento. E esse movimento por si só faz com que o supermercado tenha essa volatilidade de preços. Em algumas coisas ele consegue barganhar preço com a indústria e, por fim, faz ofertas para trazer o cliente para dentro da loja, mas em outros, vamos pensar a carne, né, que foi falado aqui, que é um dos que está mais alto, acaba ficando um preço, ele não oscila para baixo, ele oscila um pouquinho para cima ou fica naquela mesma média, ele sobe e desce dentro da mesma média. Sim. Isso é um movimento natural do mercado. Eu já trabalhei no mercado da carne antigamente e a gente via que era mais ou menos assim. Então, existe sim uma preocupação de ter um produto mais barato para conseguir trazer o cliente, só que não tem como não fazer repasses. Então, evidentemente que esse quadro de caos, e agora estourou a guerra, vai subir o preço, as pessoas têm a tendência... E está acontecendo isso, Rodrigo? As pessoas estão comprando mais para estocar, como a gente viu na pandemia, como viu nas enchentes? O movimento não é exatamente esse, né? Porque a gente está falando sobre um cenário que está se mostrando pela nossa conversa aqui, que a gente está esperando essa maré chegar, né? Realmente. Então o povo... A gente sabe que vem um tsunami aí, mas por enquanto a praia está calma. Exatamente. O povo ainda está cauteloso quanto a isso, mas a gente sabe que existe sim, porque a gente escuta o cliente no dia a dia, existe essa preocupação de será que o meu salário vai conseguir comprar essas coisas se realmente esse tsunami econômico chegar, se o preço do combustível chegar a tanto. Eu estava vindo para cá agora e ouvindo que o governo federal está lançando a PEC para conseguir diminuir, subsidiar, né, o custo do combustível, principalmente o diesel, como nosso chão aqui, quase que todo o transporte por via de rodoviária. Então, existe todo esse movimento e aquele mais carente, vou te dizer assim, ele fica impactado por essa conversa, ele não tem acesso, de repente, a ter uma opinião de um economista, alguma coisa assim, e ele entra numa espiral de que vai faltar e que ele precisa comprar. Então, e essa corrida é terrível, né? Essa corrida acaba, em algumas vezes, beneficiando o comércio, né, de uma forma geral, mas... Pensa que esse movimento também faz com que o comércio cresça e que ali na frente acelere a baixa do preço também. Porque volta a ter o produto no mercado, volta a ter o produto na gôndola. Mas no primeiro momento acelera a inflação, né? É mais ou menos como aquela história do banco, né? Começa a dizer que o banco vai quebrar, todo mundo corre para sacar o dinheiro. E aí o banco quebra mesmo. O papel higiênico se tornou o símbolo dessa corrida. Foi o símbolo da corrida ali na pandemia e depois na enchente. Agora são 21h39, a gente vai fazer um breve intervalo e já voltamos para falar mais sobre o impacto da inflação nas nossas vidas. Fique com a gente, já voltamos. Muito bem, agora são 21h43, estamos de volta com o ponto de conexão aqui na Rede RS. Eu lembro que estamos na TV aberta pelo canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o ponto de conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. Hoje estamos falando sobre os impactos da alta da inflação. Comigo aqui no estúdio, André Contri, economista da Divisão de Estudos Econômicos e Tributários da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Daniela Sandi, técnica do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos, Rodrigo Reis, gerente de supermercado, e completa a nossa mesa do bate-papo dessa noite, Gustavo Moraes, que é professor aqui da PUC e economista. Muito bem, nós vamos seguir falando mais um pouco ainda dos alimentos, porque eles são o foco da nossa conversa de hoje. Depois a gente vai abrir um pouco para outros itens também, para tentar analisar como é que fica aí a situação global de inflação. A gente sabe que Estados Unidos já estão enfrentando problemas de inflação, os Estados Unidos são uma grande potência econômica, a economia é a locomotiva da economia mundial. Quando começa a acontecer lá, depois, mais cedo ou mais tarde, essas ondas acabam chegando por aqui e isso nos preocupa muito. Mas a gente vai falar disso mais adiante.
Eu queria ainda retomar agora com a Daniela o seguinte. Daniela, vocês acompanham aí a vida dos números, né, da vida brasileira. Vocês acham que por essas altas que nós estamos vendo aí nos alimentos, nós podemos vir a ter algum problema de desabastecimento, algum problema de logística, transporte de alimentos em função da alta do diesel e de toda essa incerteza que existe na economia mundial? Olha, eu acho que problema de abastecimento, não, né? A nossa produção, ela é suficiente em boa parte, né, para atender a população brasileira, e o governo também, quando vê algum problema de alta ou de desabastecimento, também importa, né? A questão dos combustíveis, né, a gente vai ter que avaliar aí os próximos meses, né? Tem os setores já anunciando, né, preocupação, risco. Mas eu também não seria, né, o Diese, né, mais adequado para avaliar isso, né? Mas na nossa visão é que nós estamos com uma boa oferta, né, de produtos, então acho que isso não seria problema, né? Eu queria ainda aproveitar, né, o gancho do que você falou dos juros, né? E que o Gustavo também falou um pouco. E que, na verdade, é um custo para a economia e não entra na inflação, né? E eu acho que também por isso a percepção, né, coletiva de que as coisas vão um pouco mal, né? Apesar de a inflação estar relativamente baixa, o desemprego está nos seus níveis históricos baixos, a economia está crescendo, a renda está crescendo, mas o que acontece, né, em função desses juros extremamente elevados, né, em 14,75%, e na nossa visão não existiria nenhuma justificativa técnica, científica e política nesse patamar, né? Porque o Brasil ele tem os juros real o segundo maior do mundo, e esse custo para a sociedade, principalmente para o trabalhador, né, que drena boa parte do salário, da renda para o setor financeiro, né? Então é um pouco essa percepção, porque esse salário, ele acaba não chegando, às vezes o trabalhador nem vê a cor do dinheiro, né? Porque vai direto para o pagamento de dívidas ou de juros de cartão, para o endividamento. Então, veja que 80% hoje das famílias estão endividadas, né? Isso em si, olhando esse dado, não seria um problema, né? Porque a dívida em si não é um problema, né, Daniel? Dever não é um problema. Não é. Desde que possa pagar. Né? Exatamente. Até pode ser um indicador positivo na medida que, né, a população está confiante para consumir, pegar crédito, enfim. O problema é a inadimplência. O problema é a inadimplência. Daí, quando a gente qualifica um pouco esse dado, né, a gente nota que 30%, e vem aumentando, né, estão inadimplentes, e também o tempo, né, de pagamento dessa dívida está se alongando. Então, realmente, isso é um problema, né, porque é isso um pouco que a população sente, né, o trabalhador. Ele não sente esses efeitos positivos da economia, né? Primeiro, né, porque a inflação é diferente de custo de vida. Então, veja que, por exemplo, a inflação é uma variação de preço. Se subiu, se desceu, se ficou estável, né? O custo de vida é o quanto que o trabalhador gasta, né, a sua renda com a compra com o gasto do orçamento, com os bens básicos, com a alimentação. Então, embora nós tivemos aí no último ano, né, quedas importantes nos alimentos, principalmente feijão, arroz, que foi uma das, né, promessas de campanha do governo federal. Então, o arroz, o feijão caiu em quase 30%, enfim. O trabalhador não sente isso porque, primeiro, né, lá desde a pandemia os preços subiram muito e ficaram num patamar elevado, né? Então, mesmo com essa queda, a gente não sente. E segundo, porque justamente a questão dos juros, né, que acaba comprometendo e drenando boa parte, né, da renda da sociedade, do trabalhador, para o sistema financeiro. E também, na nossa visão, a questão dos juros só para a questão, né, da inflação, quando a gente não tem um diagnóstico assim, mais amplo da inflação, porque para nós, por exemplo, a taxa de juros não vai resolver se o problema do café subiu, se a carne subiu, né? Então, um pouco isso. Então, acho que essa também tem essa percepção, essa sensação, né, ou que a inflação não reflete a realidade, porque a inflação é uma média de preços, né, e cada um tem a sua inflação.
E outra porque os juros, que é um importante custo da economia, não entra, né, no cálculo de inflação, né, obviamente, mas é que acaba pesando muito, né, na renda. Essa percepção as pessoas têm, né, Daniela, de que é muito difícil para o cidadão em geral entender que a média da inflação é 4, alguma coisa por cento. Ele vai lá no supermercado e o carrinho dele está custando 50% mais. E aí é difícil, né, para o consumidor entender que isso aí é uma média, que são milhares de cálculos para chegar nisso, né? Não é exatamente aquilo que está no carrinho do supermercado dele. Você falou que o feijão e o arroz baixaram, e é verdade. O Rodrigo falou que o leite baixou. Isso aí deve ter aparecido nos números de vocês, não é, André? Mas aí tem um outro problema. Os produtores se sentem muito prejudicados e dizem que eles estão bancando essa estabilidade da inflação, né? Muitas vezes trabalhando com custos de produção superiores aos preços que eles recebem. Os arrozeiros dizem isso, os produtores de leite dizem isso. Vários produtores desses produtos que nós estamos falando, que os consumidores acham ótimo, porque o preço baixou, para o produtor é muito ruim. E a longo prazo o produtor pode não ter mais condições de continuar produzindo e se afastar da atividade. Eu não sou um especialista, não conheço a parte da produção agropecuária, digamos assim, né? Não, eu puxei essa pergunta contigo porque vocês têm um acompanhamento, né, dos nós preços, temos, do feijão, do arroz, da carne. Agora, isso acontece, né, com muitos produtores. Agora, uma das coisas que a gente está examinando, né, no caso do Rio Grande do Sul, é a questão da produtividade também. Então nós temos algumas culturas que talvez fosse o caso de rever, né? Porque elas não acompanham a produtividade da média nacional. Sim. Então o produtor, ele observa o preço da soja, por exemplo, ou de outros produtos no mercado internacional e vê que existe diversos produtores em outros estados que estão ganhando muito, né? Mas aqueles não acontece isso em função da reduzida produtividade. O produtor lá no Mato Grosso está colhendo 80 sacas de soja por hectare e o nosso aqui está colhendo 40, às vezes. Então, né? Esse tipo de coisa, esse tipo de aspecto tem que ser considerado, né? E o preço, ele é mais ou menos uniforme no mercado, né? Então, se você tem uma estrutura de custo e uma estrutura de crédito que é nacional, se você tem uma produtividade inferior, o produtor realmente vai arcar com esses custos, né? E os preços são muitas vezes formados no mercado internacional, quer dizer, né? Lá na Bolsa de Chicago, na Bolsa, quer dizer, então o produtor não pode fazer nada. Eu acho que esse é um outro aspecto importante que tu estás levantando, que a gente tem que considerar, né? Quando a gente fala de inflação e nessa situação que nós estamos, né? Nós temos uma situação que estamos tendo um que a gente chama de choque de oferta. O preço dos combustíveis está subindo, o frete está subindo. Sim. E com essa destruição toda da infraestrutura energética no Oriente Médio, não tem uma perspectiva de reverter no curto prazo. Não. Né? Essas refinarias destruídas, todas elas não vão ser religadas em um mês, né? Isso vai levar algum tempo para reconstruir, né? Então, assim, isso parece, infelizmente, né, é lamentável, além de toda a destruição da guerra e tal, que a gente estava no momento em que a inflação ela estava no processo de desaceleração, baixamos para próximo da meta, e provavelmente isso vai ser inevitável, essa reversão. Por quê? Porque em grande parte isso tem que ser entendido, o preço dos produtos diversos, o que a gente chama de commodities, elas são formadas no mercado financeiro internacional e muito com base na especulação. Sim. E com instrumentos que a gente chama de derivativos, né? E esse aumento de preço no mercado financeiro, ele rebate imediatamente no mercado à vista, né? No consumidor, né? E isso aí, voltando à questão da taxa de juros, além do custo social, é um outro problema sério. Por quê? Porque a ideia da taxa de juros no regime de metas de inflação, que o Gustavo bem colocou,
a ideia é combater a inflação pelo lado da demanda. Mas a taxa de juros ela não combate a inflação pelo lado do custo. Ou então, até poderia combater se nós promovêssemos uma brutal recessão, daí eu colocasse a taxa, mas também daí o custo seria muito, em todos os aspectos, muito mais elevado. Né? Então nós temos essa questão aí desse choque, né, de custos, de choque de oferta, temos esse problema da formação do preço no mercado internacional que vai inevitavelmente bater aqui dentro e que a taxa de juros não vai combater. Né? E nós estamos num patamar de taxa de juros reais, uma das mais elevadas desde 2006. Pois é. 2006, em termos de taxa de juros reais, e realmente é injustificável. Eu tinha uma expectativa de que o Banco Central fosse reduzir, né? Eu acho que ele iria, né? Mas como diz o Gustavo, tem um contrato, né? Que é o regime de metas de inflação, e agora fica difícil reduzir essa taxa de juros no momento que a inflação está acelerando. Né? Fica um tanto contraditório com a política, né? Com a lógica da política. Por outro lado, não reduzir a taxa de juros não vai ter grandes efeitos para combater essa inflação. Então é uma sinuca difícil. É difícil, uma equação complicada, né, professor Gustavo? A taxa de juros é realmente a melhor ferramenta para tentar controlar a inflação, porque ela pode até funcionar, ela controla a inflação. Mas, por outro lado, isso não cria um impacto econômico terrível aí, que é a recessão, crescimento econômico muito lento. Quem é que vai investir com essas taxas? Vou colocar da seguinte forma, só os especuladores. De fato, a taxa de juros combate a inflação pelo lado da demanda. É um bom remédio. É um bom remédio. É que nós estamos com uma taxa de juros que provavelmente está descalibrada em relação àquilo que é um remédio que acaba matando o paciente. Então, para você ver, nós temos 4% de inflação, 4,20% aí pelo IPCA dos últimos 12 meses, e nós temos uma taxa de juros de 15%, ou seja, nós estamos 10 pontos acima da inflação. Isso é um exagero. Tem várias estimativas estatísticas que mostram que, na verdade, a taxa de juros de equilíbrio do Brasil é de 6%, ou seja, 6% acima da inflação. Isso apontaria para uma taxa de juros ali em torno de 11%, 12%. Né? É por isso que nós dizemos, né, que possivelmente, mesmo com todas essas turbulências, ainda assim o Brasil cabe, né, uma taxa de juros, quem sabe ao final do ano ou durante o ano, de 13%. Né, ou talvez até menos, 11%, 11,5%. Porque isso estimularia os negócios, né? Eu não sei se exatamente estimularia, tá? Mas de qualquer forma traria uma maior tranquilidade ao mercado de crédito, traria, quem sabe, um melhor aproveitamento. Quem é que vai comprar um carro novo? Quem é que vai comprar um apartamento com essas taxas de juros? Quem é que vai se encorajar a fazer uma construção civil? Então, isso é complicado. E aí eu acho que tem um outro elemento importante que cabe mencionar aqui para o nosso telespectador, para o nosso telenauta, a Daniela trouxe, tem uma dissonância, né, entre taxa de juros anunciada pelo Banco Central, que em grande parte ela guia a remuneração de títulos públicos, guia a remuneração que você tem das suas aplicações bancárias. Que é a Selic, né? Que é a Selic, a referência. E taxas de juros que os bancos cobram. Claro. Né? Porque aí o cheque especial está 400% ao ano, o cartão de crédito no rotativo está 300% ao ano, e você fica numa sinuca de bico. Mesmo se você pegar um consignado, né, se você for um funcionário público que tem estabilidade, ou seja, tem uma certa garantia, ainda assim, se você for pegar um empréstimo consignado, você está pagando 25% ao ano, segundo as estatísticas do Banco Central. Então, são taxas de juros significativas que refletem, na minha percepção, aquilo que é uma ausência de concorrência, mais do que problemas jurídicos, como é alegado pelos bancos, mais do que problemas com garantias, né, na execução de garantias, é também um problema de concorrência entre os ativos bancários. Né? Você tem poucas instituições que dão, né, condições de crédito numa situação de emergência, e o cidadão fica em dificuldades. O cidadão já tem um orçamento apertado, a renda média no Brasil é baixa. Veja, a renda média do CLT hoje está girando em torno de R$ 3.200 por mês, um pouco mais de 2 salários mínimos, aí, menos de 2 salários mínimos, quero dizer, um pouco menos de 2 salários mínimos. E a gente tem, né, então, situações nas quais o orçamento doméstico acaba caindo inevitavelmente nos empréstimos e na taxa de juros. Sim. Então tem essa dissonância cognitiva que pratica-se ou anuncia-se um juro de 14,5%, e lá na outra ponta, lá na ponta da cobrança, você está se defrontando no crédito, né, no parcelamento. O cidadão vai ver o cartão, vai ver
25%, 26%. Somos a isso outros hábitos, né? Os bancos têm alegado que as bets têm prejudicado o orçamento do brasileiro. Eu acredito que sim, né? Mas isso, os bancos também são concorrentes das bets aí no final do dia. A Loto Fácil sorteou há uma hora atrás 7 milhões, de repente tem menos um economista no mercado aí, né? Então, assim, essas coisas vão pressionando o orçamento doméstico, o transporte pressiona o orçamento doméstico. O cidadão andava 10 anos atrás de ônibus. Hoje ele tem a opção de, quem sabe, andar com Uber, e isso vai, né, no dia a dia, se ele andar uma vez de Uber por dia, ele está comprometendo um pouco mais o transporte público por claramente mais confortável, só que por outro lado é claramente mais caro, né? Então se ele utiliza isso uma vez por dia, já compromete um pouco mais. Isso tem aparecido nas pesquisas de orçamentos familiares, um pouco mais comprometido. Então são situações, Irineu, que tem uma dissonância. Eu destaco especialmente isso. Anuncia-se uma taxa de juros de 15%, 14,5% que seja, e daqui a pouco lá na outra ponta está se cobrando 25%, está se cobrando 300%, está se cobrando 400% por linhas de crédito mais líquidas, mais disponíveis aí para o cidadão. E por falar em crédito e juro do cartão de crédito, o professor levantou aqui no intervalo uma questão importante que eu queria verificar com o Rodrigo. O pessoal está comprando, Rodrigo, fazendo o rancho, como nós dizemos aqui no Sul, com cartão parcelado no cartão de crédito? Com certeza, Irineu. Isso já é expressivo, já é significativo no funcionamento de vocês lá? É uma boa fatia do faturamento da empresa é em cima do cartão de crédito, que também puxa os preços um pouco para cima. Quanto mais compra no crédito, a gente tem que aguardar o prazo para receber isso do cartão e, porventura, pagar os boletos e assim vai. Taxas do isso cartão. Também joga o preço um pouco para cima, né? Os economistas aqui também, né, podem falar um pouco mais. Mas sim, existe esse endividamento no cartão. Fizeram uma pergunta ali com relação a parcelamento. Porque comprar no cartão não tem problema, né? Compra, paga no final do mês, beleza. Mas parcelar a comida no cartão, aí nós Nessa rede que eu trabalho, a gente tem o parcelamento em até 3 vezes no máximo, e são poucos os que utilizam desse artifício de parcelamento, entendeu? Poucos. Justamente eu acredito que por conta desse super endividamento do povo brasileiro, de não ter a perspectiva nesse cenário caótico de chegar no final do mês e conseguir pagar essa conta, entendeu? Sim. Então existe essa preocupação, existe da nossa parte enquanto oferecer esse crédito de compra, né, no parcelado, em muitas vezes, porque esse cliente ele vai ter que voltar daqui 2 ou 3 meses para fazer a compra com a gente novamente, mas tem muito essa questão e não só isso, né? Porque coloca-se o aplicativo no cartão, coloca-se a gasolina no cartão, isso vai virando uma bola de neve. Vocês parcelam alimentos em 3 vezes? Toda a linha ou alguns produtos não? Alguns produtos a gente acaba não conseguindo ter o parcelamento, no caso carne, porque a gente precisa fazer o pagamento disso quase que com menor prazo, no caso, né? Nós, enquanto comércio, fazer em menor prazo, a bebida, né? Então, seja ela bebida alcoólica ou não, a rede que eu trabalho, ela faz isso, ela não parcela todos os alimentos. Quando está dentro de uma cesta básica ali, que é um consumo normal, vamos pensar ali, está levando uma garrafa de refrigerante, 2 garrafas d'água, acaba parcelando tudo junto. Mas aqueles outros comerciantes de mini mercados, por exemplo, que querem aproveitar uma oferta de algum produto que está com um bom preço, esse infelizmente a empresa não parcela, justamente para ela poder ter fôlego para adimplir os seus compromissos também. Claro. E tem mercado parcelando em mais de 3 vezes? Não precisa dizer quem. Então, eu costumo, eu frequento outros mercados, né, eu vim do ramo da carne aí, é uma prática pouco utilizada. Na verdade, o que eu vejo de mercados parcelando em mais vezes é a parte eletrodomésticos, que aí ele acaba abrindo uma linha de crédito específica no seu cartão ou no cartão de bandeiras nacionais aí, e internacionais, para fazer em mais vezes, no caso 10, 12 vezes, mesmo estando dentro do supermercado. Mas para compras normais, normalmente o mercado não parcela. O que eu já vi no máximo foi 3 e 4 vezes no máximo, assim, mas não é uma prática, acho que muito aconselhada. Não é, né? Eu acho que não, né, professor? Ele deu uma rápida complementação. Eu não sou economista, mas não aconselharia ninguém. O Rodrigo, em outro momento, mencionava que a rede que ele trabalha com população de classe média baixa, né? Sim. Então é curioso que mesmo esse público com uma renda menor ainda parcele também as suas compras, né? Mostrando a pressão sobre o orçamento.
Isso aí vai pressionar. Vamos voltar um pouquinho ao petróleo, porque a gente vira e mexe e cai no assunto do petróleo, porque ele é o que move a economia hoje no mundo inteiro, não só no Brasil, né? Hoje o preço do barril tipo Brent, que é a referência mundial, fechou em $99 e alguma coisa, mas baixou de 100, né? Que a gente vinha acompanhando aí nos últimos meses. E com toda essa destruição que houve, interrupção do Estreito de Hormuz, a destruição de refinarias de petróleo, enfim, porque também teve uma novidade nessa guerra, né? As guerras que aconteciam no Oriente Médio bombardeavam vários pontos e tal, mas nenhum atacava a refinaria do outro, né? E dessa vez as estruturas todas de refino de petróleo, extração, enfim, estão sendo atacadas. Então é a primeira vez que uma guerra do Oriente Médio não tem nenhum tipo de limitação para ataques aos produtores de petróleo. Esse preço pode cair em breve, professor, se houver um acordo aí de paz, enfim, ou com essa destruição toda vai levar muito tempo para as rotas serem abertas, os petroleiros voltarem a circular pelo mundo e as refinarias voltarem a produzir. Nós vamos ter petróleo alto por muito mais tempo? Provavelmente sim, Irineu, provavelmente sim, né? O cenário ainda está muito indefinido. Nós temos agora os bloqueios dos portos iranianos. É difícil imaginar que o Irã não irá reagir. Sim. Deve estar calculando nesse momento o quanto de reação poderá ter. Então, sim, com as informações que nós temos nesse momento, pode mudar em 2 horas, mas com as informações que nós temos nesse momento, provavelmente a tendência é permanecer ao redor de $100, se não para mais. Vocês têm esse controle também, André, das notas nos postos de gasolina? Vocês acompanham esse preço do petróleo ou é só alimentos? Não. No nosso levantamento aqui, a gente... Combustíveis não entra? A gente não entra combustível, é só alimentos. É claro que a gente fica extremamente atento, né? Porque o imposto sobre os combustíveis é uma das principais fontes de energia, né? De energia em geral. É uma das principais fontes de arrecadação dentro do ICMS, né? Então, a gente fica sempre bastante atento, né? Inclusive um outro aspecto do ponto de vista da arrecadação do Estado, que é triste dizer, mas do ponto de vista da arrecadação, a inflação é positiva, né? Porque então... Se os preços estão mais altos, o Estado arrecada mais. Arrecada mais, né? Então, essa é uma perspectiva também com a qual a gente... O que o André quis dizer é que o Estado é sócio da inflação. Assim como os bancos, né? Setor financeiro. O setor financeiro não reclama, né? Tá tudo muito bem, porque eles estão ganhando muito, né? Quem tem como se proteger, né? Qualquer empresário que tenha poder de mercado... Qualquer pessoa, né? Que tenha dinheiro para investir. Que tenha como investir, que tenha poder, capacidade de mercado, né? No caso do Estado é um benefício meio que passivo, não é de mudança nas alíquotas e tal, mas é em função de que a inflação subindo, a arrecadação tende também, né? Embora a gente trabalhe com duas variáveis, né? A arrecadação e a atividade econômica. Sim. Né? Então, assim... Se a atividade econômica começar a cair lá na frente, a arrecadação cai também. Então, nós vamos ter um movimento contraditório de desaceleração econômica com impacto negativo sobre a arrecadação, né? E, por outro lado, um crescimento inflacionário que vai ter um espaço... E André, nesses momentos de crise, assim, a sonegação aumenta? Vocês detectaram isso? Não, a gente não observa assim, uma mudança substancial, né, nesses momentos. O cara assim. Pode querer não dividir. O que acontece é que às vezes o próprio empresário passa por dificuldades, Sim, né? Pois é. E aí não é nenhuma questão de sonegação, é questão de ter que negociar. Ou o que a gente observa muito é pedido de isenção tributária, inclusive, né? Uma das coisas que a gente está discutindo lá dentro da receita que é a questão da redução da margem de lucro, da lucratividade, inclusive do comércio varejista, do atacarejo, e o impacto que o atacarejo está tendo sobre os comerciantes menores,
né? Então, isso a gente está acompanhando de perto, porque a gente observa, não um aumento da sonegação, isso aí é mais difícil, né, de verificar, mas sim uma pressão pela redução tributária, pela isenção tributária, né? Isso sim. E nem sempre o Estado pode atender. Né? Todo mundo quer isenção tributária. Exatamente. Ninguém gosta, né? de pagar imposto. Exatamente. Todo mundo paga porque tem que pagar, é importante pagar para funcionar, para ter escola, para ter rodovias, enfim. Mas todo mundo quer algum tipo de isenção e o Estado também não pode sair distribuindo, fazendo renúncia fiscal a rodo, né? Agora são 22h09, nós vamos fazer mais um breve intervalo e em seguida voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão, falando hoje sobre o impacto da inflação nas nossas vidas. Já voltamos. Voltamos com o último bloco do Ponto de Conexão aqui na Rede RS. Agora são 22h13. Nós estamos falando ao vivo aqui do estúdio da Rede RS sobre os impactos da alta da inflação. Impactos nos alimentos e também em tudo que cerca aí a nossa vida, o nosso consumo, enfim, porque a inflação vai se espalhando em ondas, né, e acaba atingindo todos os segmentos aí da economia. A gente conversava aqui no intervalo, acho interessante a gente puxar esse assunto agora, André, que é essa questão, né? Vocês têm identificado que cresce a massa salarial, né? O salário está em crescimento no Brasil. E, no entanto, a gente não tem um crescimento proporcional no consumo, né? O que está acontecendo? As pessoas estão ganhando mais, estão gastando menos? Bem, essa é uma incógnita para a gente, né? Porque esse é um movimento que tem acontecido nos últimos 3 trimestres de 2025, né? Porque a gente tem os dados do PIB, né? Onde a gente observa o crescimento do consumo das famílias, né? E nós temos também, pela pesquisa do IBGE, tanto o salário real do trabalhador, né, quanto a massa salarial total gerada na economia. Então, a massa salarial é o somatório de todos os salários pagos. Todos os salários. Né? Estão incluídos aí os informais ou não? Estão incluídos os informais aí também, sim. Né, informalidade. Então, o que a gente observa é que a massa salarial e o salário médio real estão dentro da série do IBGE desde 2012 no seu máximo. Né? E é natural acompanhar, a gente acompanha sempre, né? O consumo anda junto, óbvio, né? Mas não tão óbvio nos últimos 3 meses, quando o consumo deu uma desacelerada, né? Enquanto que a renda continua crescendo, não tanto quanto estava crescendo antes, mas continua. Então, por que isso está acontecendo? Provavelmente é a questão do endividamento, das altas taxas de juros. Eu não sei o quanto as pessoas se dão conta de o quanto o juro consome da renda. Pois é. Né? Provavelmente. Tira muita renda. Então você tem uma renda, mas você gasta muito com juro. Né? E eu acho que essa questão das bets também, né, tá sinalizando aí esse fenômeno, né? E talvez, olhando por um lado otimista, pode ser que as famílias estejam aumentando a poupança também. Será? Né? Seria bom, né? Mas isso teria que ter mais investigações. Seria bom se estivesse aumentando. Esse é o lado, digamos, Vocês otimista. têm alguma informação sobre isso, Daniela? Qual seria a explicação para esse gap aí, essa diferença? Então, né, eu acho que é muito isso que o André coloca, né, desse paradoxo, né? De um lado a gente está com a renda subindo, né, mas o consumo ele já começa a estagnar, desacelerar justamente por conta desse teto, né, e do endividamento que não permite mais, né? Então, boa parte do salário vai para o pagamento de dívidas, né? Bom, em relação à poupança, para a população de baixa renda, é difícil falar em poupança, né? Sim. Porque não sobra nada, né? Veja que quem ganha um salário mínimo, R$ 1.612,
gasta 53% somente com a compra de alimentos, não sobrando nada para os demais itens do orçamento, né? E como o Gustavo mesmo já tinha comentado, a renda no Brasil é muito baixa, né? Se for comparar com grandes economias. Então, embora nesses últimos 2, 3 anos melhoraram muito as negociações coletivas, né? O Diese ele faz esse acompanhamento mensal também de todas as categorias, bancários, comerciários, metalúrgicos, e a gente nota que mais de 90% das negociações coletivas estão com aumento real de salário, ou seja, acima da inflação. Por quê? Porque a gente tem uma combinação de fatores que ajuda nesse cenário, nesse contexto, né, de negociar a força de trabalho, né? Então, nós temos desemprego baixo, inflação baixa, que permite, né, ganhos de aumentos acima da inflação. Nós temos o crescimento da economia, né? Então, os ganhos também podem ser, de alguma forma, apropriados pelo trabalhador, não no mesmo patamar, né, do que outros setores econômicos. Mas é isso, né? Acaba ficando, ainda assim, os salários muito baixos, né? E mesmo com a política, que é tão importante, né? A retomada da política de valorização do salário mínimo a partir de 2023, porque até então, no governo passado, ela tinha sido abandonada, né? Então, nós tivemos a combinação de preço dos alimentos subindo muito lá, depois da pandemia, e, ao mesmo tempo, a política de valorização do salário mínimo abandonada, ou seja, só teve reajuste pela inflação. E se a gente for considerar que no Brasil nós temos 60 milhões de brasileiros que têm a sua renda referenciada no salário mínimo, seja o trabalhador da ativa, ou o aposentado, o pensionista, então é uma grande parte da população. Então, isso é muito importante, Ele né? continua subindo acima da inflação? Sim, claro, agora com teto, né, pela regra fiscal, então... A regra é o INPC dos últimos 12 meses, mais a variação do PIB de 2 anos anteriores, né? O reajuste, né? O reajuste, acima da inflação. Só que pela regra fiscal acordada, o teto agora é no máximo 2,5% do PIB, né? Então, se o PIB subiu 3%, vai ter só 2,5% de reajuste, né? Sim. Então, o salário mínimo teve um reajuste esse ano um pouco mais que 7%, com ganho real importante, mas ainda assim serve de farol, né? De termômetro aí para boa parte das negociações coletivas, mas a gente sabe a simetria que tem, né, entre capital e trabalho, né, e nem sempre se consegue se chegar, né, nessa força que tem, né, a política de valorização do salário mínimo. Então, os reajustes acima da inflação eles têm ficado em torno de 1,3%, né? Melhorou bastante a renda, ganho mas, real, mas é muito aquém, né? Porque tanto é que o Diese ele calcula mensalmente qual deveria ser o salário mínimo necessário, deveria ser de R$ 7.500, conforme está lá na Constituição, né? Muito no bem. artigo 7º, que prevê que tem que ter... Estamos com 1.600 e... 1.621, né? Agora não sei se é 1.621 ou 12. Pequena diferença. Mas 4,5 vezes, né, do que deveria ser, né? Então... E Daniela, desculpe te interromper, claro. mas e os informais, por exemplo, o pessoal que voluntariamente abriu mão da CLT, abriu mão da carteira de trabalho e foi trabalhar por conta própria, foi dirigir um carro de aplicativo, foi fazer entrega, foi fazer qualquer coisa. Esse pessoal está ganhando mais, tem uma renda melhor, vocês conseguem enxergar isso? Dependendo do setor, sim, né? Mas aí ele tem toda aquela vulnerabilidade, aquela desproteção social, porque nem todos conseguem contribuir para o INSS ou não tem essa conscientização, né? Sim. Porque veja que a contribuição do INSS é um dos seguros mais baratos que existe, né? Porque tu tem direito a acidente de trabalho, seguro acidente de trabalho, a aposentadoria, a licença maternidade, né? Então tem todo um trabalho também de conscientização dessa população, da importância de contribuir de forma autônoma, né, para o INSS, mas também tem toda essa exposição e essa instabilidade, né, da informalidade. Então, e às vezes muito romantismo também, né, porque não tenho chefe, vou ser um empreendedor. Vou ser empreendedor, mas são às vezes condições duras de trabalho na rua. A jornada de trabalho frequentemente é maior do que do CLT, né?
Mas tem uma flexibilidade que hoje muitos trabalhadores buscam, que às vezes na CLT a gente não consegue, né? Claro. Então, acho que a legislação brasileira, né, eu acho que ela tem que evoluir também nisso, né? Então, hoje o jovem não quer mais ser um seletista padrão, trabalhar, né, das 8 às 18 ou de segunda a domingo, né? Então, toda essa discussão também da redução da jornada, da mudança da escala. 6 por 1, Então, às vezes, o trabalhador, ele prefere, né, dentro dessas escolhas, botar na balança, às vezes, tem uma condição de jornada, às vezes, um pouco maior, mas com mais flexibilidade, mesmo que também tenha uma estabilidade e uma desproteção, mas são escolhas, né? Então, por isso que a gente tem que buscar soluções para esses novos arranjos, esse novo perfil e essa nova estrutura produtiva que está, né, sendo colocada aí. A gente vê muito isso, né, professor Gustavo? Muita gente hoje abrindo mão voluntariamente do emprego. Os índices aí de demissões voluntárias têm crescido muito nos últimos tempos, atraídos por essa possibilidade de ganhar mais na atividade informal. E as indenizações são também, né, comparativamente à renda, são bastante significativas. Sim. Né? Então, muitas vezes, numa situação até de ausência de liquidez, ausência de recursos, o trabalhador prefere, de forma consciente, pedir a demissão ou fazer algum tipo de acordo e receber esse recurso para acessar fundos, né, fundos de indenização também. Hoje, né, de cada 8 trabalhadores brasileiros, 3 são informais. Né? Então é uma parcela bastante expressiva. Eu concordo com a Daniela que, principalmente na população mais jovem, existe uma tendência, para o bem ou para o mal, de optar pelo trabalho informal, pelo trabalho mais flexível, apesar da vulnerabilidade que isso vai implicar, né? E isso traz, quem sabe, né, aqui a necessidade de nós revermos várias políticas, vários parâmetros, né, confrontar essa realidade, não trabalhar com idealismo, né, e confrontar essa realidade. Hoje o jovem ele prefere, de fato, né, uma jornada de trabalho, muitas vezes até de aquisição de experiência mais informal do que propriamente formalizada. E aí, Irine, eu também vou querer chamar a atenção, isso cai aqui num ponto que talvez tenha explorado antes com o André, que o trabalho informal, ele permite que se negocie um pouco das contribuições em termos de impostos, contribuições e taxas, né, a qual, infelizmente, se taxa no Brasil. No Brasil é um dos poucos países do mundo, se não o único, que taxa o trabalho. Trabalho, né? Não o consumo. Né, não apenas. Não a renda, renda. Taxa a geração de emprego. Né? Então isso realmente mostra que nós necessitamos de novos parâmetros tributários no Brasil. Muito bem, nós já estamos nos encaminhando aqui para a parte final do programa, mas eu não poderia deixar de perguntar ao Rodrigo o seguinte. Rodrigo, no supermercado, que é a nossa principal vitrine aí de observação do comportamento da inflação, quais são os produtos que têm vendido mais nos últimos tempos e aqueles que perderam a atração para o consumidor? A gente sabe que os hábitos alimentares mudaram, as pessoas estão consumindo menos feijão e arroz e consumindo mais outro tipo de alimentos, ultraprocessados, enfim. Mas, assim, o que vocês observam no mix de produtos de vocês? Assim, o que aumenta mais, o que decai? Olha, Irineu, na verdade, eu estando na linha de frente disso no dia a dia, eu percebo que na verdade, a gente não tem uma redução, a gente tem a troca da marca e Só troca de marca. Exatamente, porque é inevitável o consumo do bem do gênero alimentício. Eventualmente ele vai abrir mão num mês de comprar alguma mistura, alguma coisa diferente daquilo, mas ainda se compra carne para churrasco, vamos pensar assim, é um supérfluo, mas o povo gaúcho come necessariamente bastante carne. Sim. Então ele ainda compra carne, só que ele faz a opção de comprar ou numa oferta, ou de trocar a carne que ele vai comprar. Ao invés de comprar a costela, ele vai comprar um peito, mas o arroz e feijão segue sendo vendido sim, só que daí ele também vai buscar a marca ou a oferta do dia nesse sentido. Então, algumas coisas a gente percebe que é menos procurado, mas aquele carrinho de compras que a gente tinha, a gente segue tendo ele na loja, só que com marcas diferenciadas. Ou marcas novas, ou marcas que o cliente descobriu ao longo do tempo por ter tido alguma oferta, alguma coisa, mas necessariamente um abandono a gente não percebe. Então,
Então os hábitos alimentares não mudaram muito. Não mudaram muito, As pessoas estão só consumindo realmente o que sempre consumiram. Exatamente, só que realmente quando a gente pensa assim, o café ele vai ser substituído por o que necessariamente? Cevada, nem todo mundo consome cevada, chá, às vezes nem sabe. Então ele opta por pegar um café de uma marca que ele não conhece, que necessariamente tu falasse no começo do programa, né? Estão botando mais água no café, às vezes nem é. É a marca de café que necessariamente que é mais não tem uma fraco. qualidade tão boa e acaba indo para esse caminho, entendeu? Sim. Então, se percebe isso na linha de frente que não existe um abandono necessariamente. Ele abre mão, em alguns momentos, de ter aquela compra naquele momento, mas assim que ele consegue ter o dinheiro disponível ou o crédito disponível, ele vai lá e compra ainda assim, fazendo algumas substituições, mas ele segue consumindo, né? Justamente por ser um setor muito delicado. Todos nós precisamos de alimentos, né? Claro. Então, a gente até falou isso durante o programa Não dá aqui. pra abrir mão. Não tem como abrir mão. Então, ele está trocando, não abandonando. E o atacarejo veio para ficar, a gente vê até grandes redes tradicionais de supermercados investindo nessa modalidade, né? Veio para ficar minutinho só, porque nós já estamos no fim. Com certeza sim, né? É uma grande tendência aqui no estado, né? De marcas tanto gaúchas aqui quanto marcas de fora do estado que estão vindo para cá, trazendo esse novo conceito de atacarejo. Exatamente. Logo no começo disso era uma coisa mais trancada, assim, tu tinha que comprar em grandes quantidades. Hoje não, hoje já está mais aberto. Só que precisa necessariamente ver se o preço vai ser realmente tão diferente do que no supermercado convencional, né? Sim. Falando só, puxando um minutinho assim, vocês estavam falando da questão do mercado de trabalho em si. Está sendo muito mais difícil para o mercado manter os postos de trabalho justamente por essa erradicação do trabalho formal pelo informal. A qualidade do trabalhador já não é mais a mesma para oferecer. E as redes de varejo enfrentam esse Exatamente. problema, né? Redes de varejo, transportadoras, também não tem mais motorista de caminhão. Tem uma série de setores aí que enfrentam esse problema. Muito bem, chegamos ao final do programa. Queria muito agradecer aqui o André Contri, a Daniela Sandi, o Rodrigo Reis e o Gustavo Moraes, que estiveram aqui conosco essa noite, nos ajudando a entender melhor um pouco o que está acontecendo com a inflação e como ela mexe, impacta a nossa vida. O Ponto de Conexão de hoje fica por aqui. Eu agradeço a audiência dos nossos telespectadores. Lembro que estamos na TV aberta, no canal 55.1 e no canal 511 da Claro TV. Também é possível acompanhar o Ponto de Conexão ao vivo no YouTube, @canal Rede RS. E você pode rever o programa de hoje amanhã, às 14h. Uma ótima noite e até amanhã, ao vivo, às 21h. Até lá, uma boa noite para todos.